Ok, então dado uma pequena pausa aqui só para falar um pouco sobre o curso, vamos continuar com ele falando agora sobre as listas, quase terminando todas as nossas tags aqui, na verdade só falta agora formulários e botões para a gente fechar essa parte de visualização das tags. Muito bem, falando das listas, as listas elas têm uma função muito bacana e muito simples também aqui no nosso HTML, né? Não tem elas, apesar de ser muito úteis, elas não são tão complicadas de ser aprendidas. Vamos fazer um exemplo aqui em um documento de texto. Imagine o seguinte: que você quisesse listar tópicos. Então você quisesse, por exemplo, estar falando aí das cores, né? Das cores comuns. Aí, como por exemplo, amarelo, verde e azul. Então essas são três cores, são três tópicos. Então se você quiser estar exibindo isso aqui em uma lista, a gente poderia estar fazendo o seguinte, dividindo da seguinte forma: amarelo, verde e azul, não é? Então isso aqui é uma lista, certo? Então vocês percebem que lista é uma coisa bem simples. Lista tem aquela cara que nos passa aquela ideia de algo que tem que ser completo, algo que compõe, né, um grupo de coisas. Então, para fazer no HTML, você já tem uma tag específica para isso. Você não necessita estar fazendo de forma manual, ok? Você pode fazer tanto assim, identificando por traços, como identificando também por números. Isso o HTML já faz automaticamente por você. E você pode pensar também que você poderia criar uma coisa mais específica, que seria, por exemplo, amarelo, ouro, amarelo, claro. Então tudo isso é possível dentro do HTML utilizando a tag lista. Então vamos fazer um exemplo prático da lista, criando um novo arquivo, pegando um documento padrão, do qual nós já não vamos mais copiar, né? Redigir ele do zero. Nós já aprendemos qual é a base de um documento padrão, então não vamos mais nos ater a isso. Criando agora então a aula 15, denominada listas.html. Sendo assim, já vamos criar a tag lista. A tag lista ela começa pela tag UL. De acordo, vocês podem ver aqui. A tag UL ela diz que está começando uma lista. Então, no exemplo que nós temos falando do azul, verde e amarelo, ela diria que estaria começando a lista. Então, o L ficaria aqui em cima. Então vamos fazer aqui o L, então seria, aqui dentro ficaria o amarelo, o verde e o azul. Porém, apenas isso não é o suficiente. Vamos ver como é que está ficando até agora. Vamos aí abrir o Firefox. Então vocês percebem que a única coisa que aconteceu de diferente aqui é que ficou um pouco mais para o lado. Nada mais que isso. Então o L ainda não é o suficiente. O L diz que o que vier a seguir é uma lista, porém ele não identifica como tópico. Para separar os tópicos de uma lista, você utiliza a tag li. Então vamos separar os tópicos. Li é um tópico, amarelo é um tópico, né? Verde é outro tópico e azul, por último, é outro tópico. Dessa forma, nós temos o seguinte conteúdo. Então, isso aqui é a lista no HTML. No caso, se eu tirasse, por exemplo, o tópico do verde, ele deixaria de ser um tópico. Ok? Bem simples, né? E aí eu disse para vocês que tem a possibilidade de ser numerado. Quando você quiser que ele seja numerado, você utiliza OL.
E então você tem numeração ao invés de pontos. Esses estilos aqui são coisas que vão ser facilmente alteradas e personalizadas quando nós aprendemos CSS, ok? Então não vamos atender aqui ao momento no estilo, e sim na funcionalidade do HTML. Então, continuando, para seguir o nosso exemplo, nós queríamos colocar amarelo, ouro e claro dentro do amarelo. Então, como é que seria isso? Seria algo simples assim. Dentro da LI do amarelo, você cria outra UL. Então, dentro dessa UL, você determina outra LI. Então, colocando amarelo, ouro. Olha só, eu criei a LI amarelo e dentro dessa LI eu coloquei a UL que tem um tópico amarelo ouro. E olha só como ficaria. Então perceba como ela é uma segunda LI, ela já fica com um ícone diferente. E só vai mudando, ok? Se eu colocasse esse amarelo de baixo, a diferença que nós teríamos seria essa que você acaba de ver. Se você quisesse colocar esse amarelo ouro numerado, era só colocar o OL. E aí você teria outra numeração. Então, essa é a nossa UL-LI. Simplesmente isso, ela serve para listar conteúdo. Próximo vídeo vamos começar a falar dos formulários. Até lá!